Foi um caminho, né? Até chegar ao violão foi um caminho, que não, a minha história com a música não começa diretamente com ele, né? Embora hoje seja o meu principal instrumento, mas começou com o cavaquinho. Desde que eu me lembro, me conheço por gente, eu tenho imagens assim de eu pequenininho, olhando meu pai tocar, né, aos finais de semana, né, estudando violão, e eu, bebê, eu muito pequeno, olhando, eu tenho essa imagem dele assim, eu sentado aos pés dele e ele tocando, né. E quando eu comecei a formalmente ter aulas, né, com uns 10 anos de idade aproximadamente, eu comecei com o cavaquinho. Só que eu comecei a fazer aula com um violonista, que é o Alessandro Penese, né, meu grande mestre, né, um grande amigo, né, um irmão mesmo, né. Logo no início, assim, com pouco tempo de aula, ele já me levou para fazer apresentações, né. E aí aquela relação com o mestre, né, eu tinha aulas de cavaquinho com ele, mas eu via ele tocando violão, e aí a relação com meu pai, e aí essa coisa toda de ser um instrumento que eu olhava assim, me instigava, né, pela sonoridade, por essa relação também de admiração, né, que eu sempre tive, né, com o Alessandro, né, eu tinha um encantamento de vê-lo tocando. O cavaquinho, para mim, embora tenha sido o meu primeiro instrumento, ele me ligava mais a esse aspecto do ritmo, da melodia, da técnica, né. O violão ele já me suscitava imagens diferentes, né, que tinha muito a ver com as composições, com a sonoridade. Então, quando eu via Tom Jobim, quando eu via Garoto, eram sonoridades muito diferentes. Aquilo foi entrando a chegar num ponto assim que eu me vi tocando violão do dia para a noite. A composição nasce já dentro de mim, ocupando esse espaço de ser para alguém, ser já para o externo, né?
Então, eu não tenho essa relação com a composição, com exceção de algumas assim que eu fiz especialmente para pessoas, para os meus filhos, para minha esposa, né? Dessa relação de quem compõe dentro de um movimento às vezes muito pessoal, de sensações ou sentimentos ou inspirações. Então, ela ocupa já naturalmente esse lugar do encontro, né? A imagem que me vem é assim, se todos os meus amigos de escola, né, as pessoas que fizeram parte da minha infância, né, eu gostaria de reencontrá-los assim, né, dentro de uma perspectiva diferente, que eu gostaria que eles me ouvissem dentro daquilo que hoje artisticamente, musicalmente produzo, né? Que enquanto criança eu lembro assim de situações assim, né? Hoje a gente vive a cultura de uma dimensão com muito mais esclarecimento. A arte está presente na escola de diversas formas. Eu sou professor de escolas, né? Eu venho de culturas onde a gente, de certa forma, culturalmente, historicamente, sempre teve que se esconder, né? O samba não se podia tocar porque as pessoas que tocavam sambistas, né, eram expulsos dos seus espaços, né, a minha cultura, a minha arte, o choro, o samba, né, a música brasileira, eu lembro muito assim, ninguém entendia. Hoje, pelo menos, há uma abertura maior, há um conhecimento, um esclarecimento maior, né? Então, eu me lembro muito da infância, assim, de querer levar todo o meu conhecimento, toda a minha vivência com a música para o meu grupo e não ter esse entendimento dos colegas, dos amigos, né? Essa sensibilidade até, né? Então, pensando em ouvir, assim, nas pessoas que eu gostaria que me ouvissem, é muito no sentido, assim, de lembrar dessa fase com carinho, de tudo que eu vivi de bom nessa fase e de levar essa música como se fosse um presente que eu quisesse oferecer para todo mundo que fez parte dessa trajetória. Bom, eu agradeço muito ao SESC, né, por promover momentos e espaços como esse, né, desse que nós estamos vivendo agora, e por todos os outros espaços, né, que permitem justamente com que as pessoas se instruam, com que as pessoas se reconheçam dentro de um espaço multicultural, né, de um espaço que promove ações sociais, promove ações educativas e que é muito importante.